Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Relato de hoje: a Faculdade Assombrada. Estefânia e seus amigos estavam emocionados e ansiosos para começarem suas aulas na antiga faculdade, situada em uma pequena cidade na Itália. A faculdade tinha uma longa história e os estudantes estavam ansiosos para explorar os corredores sombrios e os jardins abandonados da velha faculdade. Mas havia um grande problema. A faculdade era conhecida por ter sido o cenário de vários assassinatos há muito tempo, e os espíritos das vítimas ainda assombravam o lugar, segundo as más línguas. Os estudantes ouviram histórias sobre alguém ou muitas pessoas ouvirem vozes e verem coisas estranhas pelos cantos. Estefânia e seus amigos tentaram ignorar as histórias, mas era muito difícil. Eles começaram a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor, como objetos se movendo sozinhos e luzes piscando sem motivo. Eles ficaram cada vez mais assustados, mas não sabiam a quem recorrer. Um dia, Estefânia teve um sonho bem sinistro. Ela sonhou com um espírito que lhe disse para deixar a faculdade antes que fosse tarde demais. Então, ela acordou assustada e não conseguiu tirar aquele sonho de sua cabeça. Estefânia, então, tentou ignorar aquele sonho estranho e se concentrar em suas aulas. Mas ficava cada vez mais difícil, pois ela continuava tendo as mesmas visões de estranhos espíritos assombrados. E aí ela começou a ficar cada vez mais assustada. Um dia, então, ela tentou contar a seus amigos sobre o que estaria acontecendo, mas eles não acreditaram nela. Todos eles acharam que ela estava exagerando, ou que ela estaria sob muita pressão em seus estudos. Mas Estefânia sabia que não era isso. Ela sentia a presença dos espíritos ao seu redor. Então ela começou a ficar com muito medo, até mesmo de sair de sua própria casa. Ela passava horas trancada em seu próprio quarto, tentando entender o que estaria acontecendo. Um dia, ela teve um outro sonho. Dessa vez, o espírito lhe disse para ir ao cemitério da cidade e procurar por uma lápide muito antiga. Estefânia, então, ficou apavorada. Mas ela sabia que precisaria descobrir o que estava acontecendo. Então, ela decidiu seguir as instruções daquele espírito. Foi então que, chegando ao cemitério da cidade, com o coração em pulos, ela não sabia o que ia encontrar, mas sabia que precisava descobrir a verdade sobre aqueles espíritos que assombravam a antiga faculdade. Ela então começou a caminhar pelas lápides antigas, tentando encontrar o que o espírito havia lhe mostrado em seu sonho. Finalmente, então, ela encontrou ali uma lápide antiga com um nome bem estranho. O nome que estava gravado era Maria Ferrari. Estefânia ficou chocada ao ver aquele nome. Ela sabia que Maria Ferrari era uma das vítimas dos assassinatos ocorridos na faculdade anos atrás. Então, ela se perguntava o que aquele espírito queria lhe mostrar. De repente, então, ela ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. Era o espírito de Maria Ferrari.
Ali sozinha, então, ela ficou apavorada. O espírito, então, começou a sussurrar em seu ouvido a verdade sobre o que acontecera na velha faculdade. Estefânia ficou horrorizada ao ouvir aquela história e se perguntou o que ela poderia fazer para ajudar os espíritos a encontrarem a paz. Determinada, então, a ajudar aqueles espíritos que assombravam a faculdade antiga, pois ela sabia que eles estavam presos no passado e que precisariam encontrar a paz para seguir em frente. Daquele dia em diante, Estefânia começou a investigar o que havia acontecido com aquelas almas, tentando encontrar uma maneira de ajudá-los. Então, ela passava horas lendo velhos documentos e perguntando àqueles espíritos sobre o que havia acontecido. Mas os espíritos estavam ficando cada vez mais agitados. E Estefânia começou a ficar com muito medo. Ela via aqueles espíritos aparecendo em todos os lugares e ouvia aquelas vozes sussurrando em seus ouvidos. Ela não sabia o que fazer. Um dia, ela teve uma visão de si mesma sendo atacada por um daqueles espíritos. Ela ficou apavorada e tentou se afastar daquela faculdade. Mas ela percebeu que era tarde demais. O espírito já havia tomado o controle de seu corpo e ela não conseguia se libertar. Estefânia lutou com todas suas forças para se libertar daquela possessão, daquele espírito maligno. Mas, o quanto mais ela lutava, ela percebia que era inútil. Ele estava muito poderoso e ela não conseguia mais controlar os movimentos de seu corpo. Estefânia, então, ficou apavorada. Até mesmo ajuda ela tentou pedir, mas ninguém a ouvia e ela ficou completamente sozinha. Então ela começou a ver visões de um futuro bem sombrio e ficando cada vez mais desesperada. No final de tudo, Estefânia então foi consumida por aquele espírito e nunca mais foi vista. Sua família e amigos ficaram arrasados com a perda e passaram o resto de suas vidas tentando encontrar uma maneira de libertá-la. Mas a antiga faculdade continuou a ser assombrada por aqueles espíritos. E o destino final de Estefânia foi para sempre um verdadeiro mistério. Boa noite.